Mais de 20 anos de dedicação ao ensino com um jeito cativante de explicar. Ele inovou a forma de lecionar física e fez com que a disciplina, considerada uma das mais difíceis pelos alunos, se tornasse uma das mais interessantes. Estamos falando de José Inácio da Silva Pereira, mais conhecido como Professor Pachecão, nosso entrevistado de hoje aqui no EPTV Comunidade. Canto, dança, agitação, aulas como essas características tornaram o professor conhecido em todo o país. No programa de hoje vamos mostrar como aquelas fórmulas difíceis de física podem se tornar mais fáceis de serem memorizadas. Vamos falar também sobre motivação, tema de palestras do professor Pachecão. O EPTV Comunidade começa agora. Olá, bom dia a todos. Ele é mineiro, nasceu em Laranjal, Zona da Mata. José Inácio da Silva Pereira, o professor Pachecão, é sinônimo de alegria e criatividade. E hoje é o nosso entrevistado do EPTV Comunidade. Olá, professor, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui no EPTV Comunidade. Bom dia, Reni. Bom dia, amigos de Varginha. Estou aqui com o maior prazer. Terra de muitos ex-alunos que naturalmente foram para Belo Horizonte e lá aprenderam física. Já chegaram lá sabendo física, que eu percebo que a moçada aqui, os professores aqui são muito bons professores e já chegaram praticamente prontos. Foi pouquinha coisa assim, um toquezinho aqui, um toquezinho ali, e todos foram para o sucesso. Alunos de mais de 100 municípios que abrangem aqui, que a gente atende aqui pela EPTV, professor. Olha só, então não é só para aqui, vamos pegar então um raio imenso, né? Muita gente então, naturalmente, além de Varginha, Três Pontas, etc., passaram por BH e eu fico feliz de estar aqui com vocês. O professor Pachecão, como já percorreu o Brasil todo dando aulas para milhares de alunos, como ele mesmo já disse, aulas para lá de diferentes e divertidas, e nem por isso não são levadas a sério. Vamos ver então uma reportagem sobre essas aulas do professor Pachecão. Não é à toa que o professor Pachecão ficou conhecido em todo o país com seu jeito irreverente de ensinar física. Nas aulas, a disciplina que muitas vezes é um tormento para os alunos se torna sinônimo de diversão. O professor canta, dança, agita a turma. Ei, vem, eu vou lhe beijar, acho bem, na segunda, acho bem. Para descontrair ainda mais, Pachecão sobe no quadro negro e depois joga a cesta de lixo para os ares. É assim que ele ensina as fórmulas que são tão difíceis para os vestibulandos. Mas também não é assim, é difícil pra você, mas também já foi pra mim. Você vai conseguir, você vai se dar bem, é só acreditar que no fim do ano tem. E aí, professor? Passou um filme aí pela cabeça, professor? Eu tô com vergonha. Olha, bacana, né? Eu tinha cabelo, gente. Eu tinha um óculos grande, você viu só? Eu acho que eu era mais bonito. Mas que legal, foi um filme bacana e vendo esses alunos aí nesses momentos trágicos, com certeza é um deserto para eles, né? Atravessar esse período vestibular e com certeza, né? Isso aí serve para diminuir um pouco esse estresse que eles vivem e facilita o processo de aprendizagem realmente. Como que surgiu essa ideia, professor, de dar aula dessa forma? Eu fiz 13 vestibulares, você entendeu? Então eu percebia, alguns professores chamavam mais atenção que outros. Às vezes eu estava concentrado na aula, olhando para o professor, mas estava viajando, rapaz. Eu nem sabia. Se o cara apareceu com ele, você aí, o que eu estou falando aqui? Eu não sei, irmão. Eu não sabia, porque eu sei que o aluno viaja. E a melhor maneira de você chamar o aluno é fazer com que ele participe do processo. E a música é uma maneira que ele gosta, uma coisa que ele gosta, que ele é chegado, é a linguagem dele, é o mundo dele, então fica mais fácil conversar com ele nesse sentido, para que ele faça parte do processo. E como professor, qual que é o retorno do aluno? O que o senhor já percebeu? O aluno realmente memoriza com esse tipo de aula? Esse seria o caminho para as aulas ficarem mais atrativas, principalmente a aula de física, de exatas, matemática, enfim? Ouvindo, cada um tem o seu método, né? Cada professor, os professores que estão agora nos assistindo, né? Ele tem um jeitão dele, cada um tem o seu jeitão que deve ver e fazer do jeito que ele se sinta bem.
Eu gosto dessa agitação porque isso mexe comigo. Quando eu era aluno, o que me chamava a atenção eram essas brincadeiras, essas músicas e tal. Então, rapaz, e eu percebo que a galera entra no esquema, né? É a linguagem dele. Então, ontem eu estava falando aqui, nós estávamos conversando sobre a ressonância, né? Que é uma coisa da física, uma lei da natureza, né? Eu consigo quebrar um copo falando a linguagem do copo. Se você passa o dedo na borda do copo e ouve o barulhinho dele, se você gritar depois naquele barulho, naquela frequência, você quebra o copo. Veja bem, se você quebra um copo falando a linguagem do copo, você quebra a resistência de qualquer pessoa falando a linguagem dela. Então, meu aluno, meu cliente, que é o meu aluno, ele tem uma linguagem, então vou na onda dele. E aí chama o cara e o cara aproxima, e isso realmente funciona. Já fizemos um trabalho no Rio de Janeiro, um cara do Rio fez um trabalho sobre música, se realmente esse disco funciona. O cara levou meu disco para as salas que gostava de física, que não gostava de física, e fez uma prova. Levou meu disco para uma outra turma, mas não colocou, não tocou. Aí fez uma prova e olhou o resultado. E levou, e depois fez uma prova na turma que gostava de física. Então, com essas 3 salas, o cara fez um paralelo e percebeu que a moçada, quando ouve uma música, e aí não é a música propriamente dita, só a música, é o ambiente que ela cria, e aquilo tudo favorece o aprendizado. E o sucesso em sala de aula foi tão grande que o professor resolveu levá-lo para fora, né? Expandir isso aí, exatamente. Gravou o CD, como o senhor acabou de falar. É verdade. Como que o professor Pachecão ficou conhecido nacionalmente? O Reino Negócio foi feito entre 4 paredes. Tudo que você faz com amor, irmão, contamina o mundo, é incrível isso, né? Então lá em Belo Horizonte, por exemplo, naquela salinha lá com os meus aluninhos e tal, tranquilo, e depois, rapaz, aparece a Regina Casé em Belo Horizonte querendo fazer Brasil Legal. E não é que eles me indicaram, rapaz, eu fiz um disco na época, um discão grandão, chamado Teoricamente Práticos, né? De um lado tinha uma música chamada Piranhão, e do outro, que é a mistura do estado do Piauí com o Maranhão, e do outro tinha um Metiolate. E aí o cara ficou aquele disco vendendo nas lojas, mas praticamente ninguém comprava, levava pra rádio, mas ninguém tocava, e eu ligando para as rádios para tocar meu som e ninguém tocava. Por fim, a Regina Casé aparece BH e mandaram meu disco para ela. E ela gostou do disco e fizemos Brasil Legal. E depois nós fomos no Jô Soares, que foi o grande momento. Quando nós fomos no Jô Soares, aí o cara do Rio de Janeiro, que foi o Mazola, ele viu o programa e depois levou para o Poligram. E nós fizemos um CD maravilhoso, que agora, quem ouve pensa que eu sei cantar. Agora me conta uma coisa, acho que todo mundo em casa quer saber. Como que é compor música difícil com as letras de fórmulas de física? Como é que é isso, professor? Olha, é um barato seguinte, eu às vezes pensava, né, praticamente, o que é que a moçada não aprendeu, qual que é o pior momento da matéria para aquela galera. E eu fui tentar favorecer, ajudar essa moçada nesse momento, né. Então, por exemplo, movimento, né, na hora do vestibular, você precisa saber que no movimento uniforme só usa D igual a VT. Essas coisas, né, Mi0I sobre 2πD, Mi0I sobre 2R, Mi0NI, Mi0NI sobre L. Então, essas fórmulas que o cara vai precisar ver desse troço lá do vestibular. Então, musiquinhas assim, o cara na hora ele gruda e pega e é o que ele quer, passar no vestibular. É preciso buscar meios diferentes para poder ensinar, principalmente exatas, né? Isso que o senhor percebeu ao longo aí da carreira, né? Cada um tem uma maneira de ver, né? E eu também queria dizer que eu odiava física, rapaz. Eu fui terrível aluno, um aluno terrível em física. E decorar não é receita. Não é receita mesmo, não. O cara tem que saber compreender aquilo ali. O que é, eu quando coloco assim, Deus vê tudo, é pro cara, através daquilo ali, ele vê, poxa, Deus vê tudo. Então, ele lê o problema, né? Tem lá os dados e tudo mais, mas ele tem que saber trabalhar com os dados, e dali ele pode tirar outras coisas. Mas essa dicasinha é só para ele dar o start, né? O primeiro passo. Mas eu odiava física e eu aprendi física, como você disse aí. Pô, que será que tem grande lance, né? Será que tem assim, macete para aprender? É só estudar. Não tem outro jeito. Agora, com as músicas, o professor Pachecão fica mais fácil, não fica? Isso fica. Isso ajuda muito. Qual a música que o senhor lembra, assim, a primeira que o senhor fez? Toda vez que muda de meio, muda de velocidade. É refração da luz. A luz vem passando de um meio para outro, né? Aí ela muda de velocidade. Mas a frequência permanece constante. Se entrar luz verde dentro d'água, sai luz verde, não muda a frequência. Então a galera ia nessa onda. Olha só, 300 alunos cantando isso. Vê se não fica lindo. Mais uma, professor. Não, toda vez que muda de meio, muda de velocidade, mas a frequência permanece constante, mas a frequência permanece constante, mas a frequência permanece constante, ninguém pode mudar. Show! Muito bom, muito maravilhoso. Bom. Professor, é preciso, como a gente já disse, mudar a forma de ensinar, né? A educação hoje, o professor às vezes se sente limitado. O que o senhor acha? Qual seria a receita, então, para um professor de sala de aula, do dia a dia?
O senhor está acostumado com cursinho, né? O aluno verdade. entra, sai. Mas o professor de sala de aula, aquele que tem aquela rotina do dia a dia, qual a receita, então, para mudar, para a aula ficar mais atraente, mais atrativa, agradável? Rini, eu percebo que até hoje nós não descobrimos, né, uma melhor maneira para fazer essa galera aprender. Mas de tudo que existe aí, a que funciona mais é quando o aluno participa do conhecimento, quando ele constrói o conhecimento com o professor. Não é o cara chegar na sala, né, e colocar assim, pá, isso é isso e pronto. Você vai acabar impedindo que o aluno descubra aquilo e ele participe do processo e assimile de forma diferente. Ele tem que construir, inclusive, Piaget dizia isso, né? Não se transmite, ninguém ensina nada para ninguém. O que você pode fazer é ajudar essa pessoa a adquirir e descobrir esse conhecimento, porque está inerente na pessoa. Agora, a pergunta sua foi a seguinte, com relação ao que é, assim, o que nós temos que fazer, né? Traz o aluno. Viaja, às vezes eu ia para Ouro Preto com os meus alunos, né? Uma aula de história, geografia, e acabava entrando física no meio da parada e tal. Mas o aluno tem que estar em loco, tem que estar acompanhando o processo. Interdisciplinaridade, graças a Deus, hoje nós temos o Enem, né? Que está fazendo uma matéria conversar com a outra, né? Que não precisa mais de decorar essas formas, porque o que nós aprendemos no vestibular, eu vejo alguns alunos, olha, Pachecão, eu lembro que a coisa que eu lembro daquela aula que nós tivemos lá foi daquelas músicas, dos momentos que nós passamos juntos, mas não lembro muita coisa, irmão. Ou seja, o que nós aprendemos no vestibular foi aprendido para ser esquecido. Olha que coisa triste. Foi só para aquele momento. E educação não é isso. Nós estamos preocupados com a informação. Tem que aprender para a vida, né, aprender para a vida, e não com a educação. O cursinho, por exemplo, e algumas escolas que estão direcionadas pelos pré-vestibulares com essa ideia de vestibular, o que acabou com a educação foi o vestibular. Desculpa aí os amigos que mexem com isso, mas é verdade. Então, o que acontece? Nós nos preocupamos com a educação. O aluno aprendeu para esquecer. Você entendeu que trágico que foi? Agora, o Enem não, o Enem vai ser diferente. Uma matéria vai conversar com a outra, vai ter interdisciplinaridade, porque às vezes o cara sabe física, ele acha que é um compartimento isolado da química, da matemática. Cara, eu só sei essa parte, mas ele não sabe juntar uma coisa com a outra. E o Enem vai estar aí para isso, para unir todo mundo. E o cara lê um português, por exemplo, tem que saber um pouco de física, um pouco de biologia, um pouco de história, um pouco de geografia. Olha que lindo. Isso é formação, pô. A gente sabe que a partir de um determinado período aí da vida, o senhor começou a dar palestras de motivação, né? Como é que surgiu isso e por quê? Olha, na verdade, eu fiz isso com meus alunos o tempo todo, né? Porque não importa se você convive com uma, duas pessoas, se tem uma empresa ou escola, seja o que for, você precisa da ajuda das pessoas. E a ajuda das pessoas vai ser maior ou menor se elas estiverem motivadas. Então o que eu fiz com meus alunos foi motivá-los. E graças a Deus eu fui sequestrado, irmão. Eu fui sequestrado há 5 anos atrás. Como é que foi essa história? 4 lindos rapazes, musculosos, esses caras bonitos de academia, me pegaram no meio do mato. Aí um amigo meu ficou só me olhando assim, vou contar os detalhes, né? Falei, pode ficar tranquilo que não fizeram nada comigo. Aí eu falei, essa parte eu não acredito. Aí me levaram pro meio do mato, rapaz, e olha, e lá em cima, no morro, né? Eu tava para fechar, assim, acabar com tudo, e o cara, não sei o que deu no cara, o cara baixou a arma e mandou eu embora. E no outro dia eu nunca tinha ido à igreja até então, que eu era comunista, né? Aí eu fui procurar Jesus Cristo. Imagina ele, a hora que eu cheguei, eu disse, Pacheco, você demorou a me ver, mas veio, né? 45 anos depois eu fui vê-lo. E dentro da igreja, eu encontrei um ex-aluno, que o pai dele era dono de um hotel, e aí nós fomos, ele me chamou para fazer uma palestra no hotel dele, o Congresso O Minas Gerais. E eu fui fazer a palestra, e não parei de fazer palestra. Fui contar a minha história sobre esse processo de inovação, né, na sala de aula, sobre a motivação com as pessoas, porque no fundo, todo mundo precisa estar motivado. E o líder, que somos nós, né, nós temos que ter essa preocupação de todos os dias conversar com a pessoa, e uma conversa muda uma vida, você entende? Então o que eu fiz com meus alunos é exatamente isso, e hoje eu estou fazendo isso nas empresas. Olha só, falando da inovação, falando da ressonância, falando da lei de Newton, que a toda ação tem uma reação, para você se você quer alguma coisa, você tem que fazer primeiro, você tem que dar o primeiro passo. Porque começa a natureza da gente, né, começa da gente, porque a lei é assim, ó, a toda ação tem uma reação. A reação só virá se a ação for praticada. Professor, mas o mundo tão competitivo, né? O que fazer para a gente ter aí motivação? Motivação. Nós temos que saber que a natureza gosta de competição. Nós, quando entramos no mundo, né, papai e mamãe, num grande momento, 500 milhões de espermatozoides, 500 milhões de espermatozoides, sai de papai e vai para mamãe. Olha só, nós já entramos concorrendo, nós já somos campeões, nós ganhamos 500 milhões.
Então eu falo isso para meus alunos, o cara fala assim, Pachecão, mas tem 30 candidatos por vaga, rapaz. Eu falei, menino, calma, rapaz, você ganhou de 500 milhões, não vai ganhar de 30. Então a vida é assim, nós temos que saber que a natureza ela vai se aprimorando. Você vê na África, por exemplo, né, naquela savana africana, o bicho já nasce, já tem um outro de olho. Então a vida é assim mesmo, a natureza quer esse processo, isso faz parte. E os nossos desertos também, as nossas dificuldades, né? Como nós crescemos com as dificuldades, né? Então essa crise que eu vivi. E é preciso sonhar com todas essas dificuldades. Com mesmo certeza, assim, né? É o que dá o limite, é o que dá o rumo pra gente, porque senão a gente perde no meio da caminhada, se você não tiver um rumo, se você não tiver um norte, não tiver um foco. O que acontece é exatamente isso. Então quando eu morava lá no interior do Laranjal, capinava, tirava leite lá, eu queria fazer novela na Rede Globo, eu queria gravar disco com grandes músicos do Brasil, e queria ganhar dinheiro sendo professor. Olha que viagem, isso nem sonho é. Isso é delírio. E não é, rapaz, que essas coisas aconteceram. Então, o que eu quero dizer para todos que estão nos ouvindo agora, tenha o seu sonho, por mais louco que ele seja, acredite nele, porque o mundo é disso. Nós temos a energia, nós temos capacidade. O que faz uma pessoa chegar e a outra não chegar é exatamente isso, é persistência, perseverança e saber, assim, com nitidez, eu quero isso. Porque o que você não quer, o que não está de acordo com o que você deseja, você é seletivo. Você, não, isso não me interessa, isso não me interessa. E é isso. O que eu faço nas empresas hoje exatamente é isso. É falar para as pessoas, olha, inove. Procure descobrir o que as pessoas precisam. E mesmo sofrendo, né, professor? Olha, esse sofrimento que eu tive, né, do sequestro, foi a melhor coisa da minha vida. Atrás de todo o problema, Reni, há uma oportunidade brilhantemente disfarçada. Às vezes o cara que está nos ouvindo agora, a pessoa fala, acho que a minha vida estava uma tragédia. Mas eu já vivi isso. Rapaz, eu vivi em São Paulo 9 meses desempregado, não tinha dinheiro nem para comprar um chiclete. E aí? Aí eu descobri que os meus amigos não sabiam escrever. Aí eu fiz o que Fernanda Montenegro fez no filme Central do Brasil. Eu escrevia cartas de amor para os meus amigos do Nordeste. Rapaz, faziam fila na minha porta. Gente, olha que lindo. Amigo, o que eu fiz? Eu descobri o que eles precisavam. Eu escrevia cartas de amor para os caras. Eu não tinha dinheiro, mas eles tinham. É como se eu tivesse, porque o grande lance da vida é ter amigos. Eu não tenho dinheiro, mas meu amigo tem. Eu também tenho, porque eu sou amigo dele. Você está entendendo? E aí o que eu fiz com meus alunos? Descubra a necessidade das pessoas. Eles não gostam de física, mas gostam de cantar. Então vou fazer a vida dos caras, vamos facilitar. E essa é a fórmula para um bom relacionamento. Em tudo no mundo é relacionamento. Onde você vai chegar não é a competência que vai te levar lá, é o relacionamento. Você deve conhecer milhões de pessoas que são milionárias, que não sabem, que mal escrevem o nome. Por quê? Mas sabe relacionar, sabe falar com o outro, sabe conviver. Esse é o grande detalhe. E quando, professor, no ambiente de trabalho, por exemplo, ou em algum lugar, qualquer lugar que você esteja, alguém não está tão aberto a um bom relacionamento, como é que a gente tem que lidar com isso para poder superar essas dificuldades? Nós somos que nem pedras no rio, cheio de pontas, você entendeu? À medida que ela vai rolando, vai batendo pedra na pedra, e aí vai desbastando aquelas pontas. Por fim, virão um seixo rolado. Então nós devemos ter paciência com essas pessoas, porque às vezes... Olha, cada um de nós, todos nós estamos na nossa caminhada, estamos na defesa dos nossos interesses, estamos buscando uma vida melhor. Então nós devemos ter paciência com essas pessoas e aprender a conjugar um verbo que é o perdoar. Perdoar não é para qualquer um, mas o relacionamento só é bacana e a pessoa quando sabe perdoar cresce exatamente por esse detalhe. Perdoar é um grande lance, é o que diferencia uma pessoa da outra. Então, como disse uma vez, vindo no para-choque do caminhão, o fraco não perdoa, o fraco vinga, o forte perdoa e o sábio esquece. Então, deleta os seus problemas. E se tiver chateado, algum amigo que está nos vendo agora, brigado com alguém, pega o telefone e ligue para essa pessoa e diga, está perdoado. A outra pessoa fala assim, não acredito. Acredite, eu estou te perdoando. E se essa pessoa, mas por que você está me perdoando? Porque eu conheci Pachecão. Aí, garoto, esse é o segredo. Quer dizer que o amor, né, nessas palestras que o senhor faz, nessa caminhada toda, o senhor prega o amor, porque, pelo que o senhor está dizendo aqui, o amor é a base, então, para todo bom desenvolvimento, para o progresso. Reni, Jesus Cristo veio aqui, deixou várias coisas escritas, mas nunca escreveu nada, mas faladas. Em suma, resumindo o que ele disse, em 4 letras, amor, ame, você entendeu? Amigo, não tem segredo. Seja no negócio, seja no relacionamento, seja no casamento, em qualquer local que tem duas ou mais pessoas convivendo, tem que ter amor. Então o que eu fiz para meus alunos não foi a aula, não foi a passagem do conhecimento, não foram as músicas. Claro que tudo isso ajudou, mas o grande lance, os alunos percebiam, eles liam, porque o corpo fala. Amor, eu gosto de vocês, galera. Eu estou aqui para ajudá-los.
E eu fiz vestibular com eles, para mostrar que eu estou junto com eles. Atravessamos um deserto de mãos dadas. Fomos fazer o vestibular juntos. Você entendeu? As palavras ecoam e os exemplos arrastam. Caminhe com o seu cliente, caminhe com a sua família, de mãos dadas e mostrando, estamos juntos. O que as pessoas precisam disso? É de alguém que está junto e mostre isso. Isso é um ato de amor. Essa é a mensagem que fica do professor Pachecão. Com certeza, irmão, com certeza. Quem está nos ouvindo agora não tem dificuldades na vida. E se elas aparecem, é para o bem. Assim como Jesus Cristo fez Deus, né, fez o povo sair do deserto, sair do Egito e para a terra prometida. Ele podia ter colocado todo mundo na mão e vamos embora, galera. Mas não, ele deixou o homem caminhar 40 anos no deserto. Para quê? Para ele crescer, para mudar a cabeça. Às vezes o deserto é importante para isso. Tá certo, professor. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Foi um ótimo programa. Obrigado, muito irmão. obrigado pela presença aqui. Valeu, e obrigado. se você quiser aí o contato do professor Pachecão, aparece aí o e-mail na tela. E muito obrigado a você que acompanhou com a gente esse programa. Se quiser mandar sugestões para nós, mande e-mail também, que aparece aí na sua tela. A gente volta na semana que vem. Até lá!